Olá, amores! Então, nós vamos agora continuar os nossos estudos falando sobre as teorias críticas do currículo. Então, essas teorias críticas do currículo argumentam que não existe uma teoria neutra, já que toda teoria está baseada nas relações de poder. Isso está implícito nas disciplinas e conteúdos que produzem a desigualdade social, que fazem com que muitos alunos saiam da escola antes mesmo de aprender as habilidades das classes dominantes. Percebe o currículo como um campo que prega a liberdade e um espaço cultural e social de lutas. Então, como podemos perceber, as teorias críticas do currículo, ela surge, se contrapondo com as teorias do currículo que se voltam para a questão do tradicionalismo. Aqui, com as teorias críticas do currículo, elas pregam a liberdade de expressão, a liberdade de um espaço cultural e social de lutas, aonde as desigualdades sociais possam ser trabalhadas no sentido de que as mesmas possam ser criticadas. Em que sentido também? No sentido de ver que elas, por muitas das vezes, impedem o sucesso escolar, tendo em vista que muitos alunos, por conta da questão das desigualdades sociais, acabam desistindo dos seus estudos e aí saem da escola. E nesse sentido que se volta para a questão de colocar, de vir à tona essas discussões voltadas para as questões sociais, é de fundamental importância essa visão crítica, porque aí pode, através das discussões, dos debates, dessas reflexões, até mesmo encontrar meios para se combater as desigualdades sociais. Assim sendo, temos o seguinte: na década de 1960, emerge movimento nos Estados Unidos, Inglaterra e França, fazendo muitas críticas às teorias tradicionais. Esses movimentos são parte de um processo de reflexões teóricas e empíricas sobre a educação, o que vinha se caracterizando na Inglaterra desde o século XIX. Então, como já falamos, as teorias críticas, elas surgiram aí já fazendo críticas às teorias tradicionais, aonde os alunos eram meros reprodutores daqueles conhecimentos transmitidos pelos professores. A eles não eram dados a liberdade de se expressarem. Aí agora, com as teorias críticas, além de se trazer à tona o debate com relação às questões sociais, também ela surge como o direito de liberdade, ao qual o aluno precisa para poder se desenvolver, expressar as suas experiências e automaticamente se sentirem mais valorizados no espaço escolar. Assim, nos Estados Unidos desenvolveu-se um campo de pesquisa sobre currículo que buscava realçar uma compreensão mediada pelo entendimento de questões sociais, sendo que, para os currículos, pretendiam identificar e, se possível, extinguir aspectos que, na visão desses teóricos, contribuíam para a limitação da liberdade do indivíduo e de grupos sociais. Então, a partir de uma conferência nos Estados Unidos, em uma universidade, por volta de 1973, especialistas desenvolveram uma análise sobre o currículo baseado no neomarxismo e na teoria crítica, e uma outra análise baseada numa tradição humanística e hermenêutica, mas que, no fim, ambas as análises passaram a ser reconhecidas como reconceitualistas. Então, para Moreira e Silva,
Os conceitualistas tinham divergências essas importantes que os separavam, pois para os neomarxistas, os humanistas davam pouca importância à base social e ao caráter contingencial da experiência individual. Já os humanistas entendiam que os neomarxistas subordinavam a experiência humana à estrutura de classe, dela eliminando a especificidade e a inventividade. Contudo, esses estudos contribuíram para que o currículo fosse visto como uma construção social e auxiliaram na compreensão das ligações entre currículo, cultura e poder, de forma que hoje percebe-se no currículo a sua parcialidade ou a sua não neutralidade. Então, dentro desse contexto, vamos ver o seguinte. Nesse contexto, observa-se nas pesquisas de currículo a busca do entendimento das instituições como lugares de organização do material cognitivo e simbólico, bem como das questões relevantes para diferenciar o sujeito e o fracasso escolar. Dentro desse contexto, podemos ainda dizer o seguinte: na parte metodológica, valoriza-se a observação comportamental e a pesquisa de campo. Busca-se compreender os saberes cotidianos e, na sociologia da educação, o homem passa a ser visto dentro de um contexto, como construtor de sua identidade e não como um mero produto do meio. Importante ainda dizer o seguinte, que para os reprodutivistas há um processo que mantém as desigualdades sociais. Sobre isso vamos discutir agora no próximo slide. Para os reprodutivistas, há um processo que mantém as desigualdades sociais. Na teoria educacional, entende-se que a educação é importante no processo de reprodução social, mas há também nas escolas um processo de subordinação das culturas dominadas à cultura dominante. Então, o que podemos ainda dizer? Justamente essa questão da valorização da cultura dominante é o que muitos teóricos chegam a criticar, né? Para esses teóricos, essa valorização acaba sendo refletida no currículo, sendo que a escola acaba por menosprezar a cultura e os costumes dos dominados, legitimando as regras sociais pré-estabelecidas pelos dominantes. Assim, o currículo dificulta o aprendizado das crianças de classe dominada, levando-as, muitas vezes, a não complementar seus estudos. Importante ainda dizer que Althusser foi, nas décadas de 1960 e 1970, um dos responsáveis pela inserção das teorias marxistas no campo do currículo. Para este filósofo francês, a educação era um dos principais aparelhos de disseminação das ideias das classes dominantes e que, com isso, contribuía para a manutenção da estruturação vigente. Assim, as escolas funcionariam como responsáveis pela formação de operários submissos, enquanto os estudantes vindos das famílias da classe dominante se formavam para ser chefes. No que se refere ao currículo propriamente dito, Althusser entende que esse instrumento seria utilizado para garantir a transmissão da ideologia dominante. Isso nós vamos estar vendo no próximo slide. Então, só repetindo aqui, no que se refere ao domínio do currículo, Althusser entende que o instrumento seria utilizado para garantir a transmissão de ideologia dominante, sendo as disciplinas e conteúdos trabalhados nas escolas
uma seleção interessante e articulada para assegurar o domínio e a reprodução. Importante perceber nesse sentido que depreende-se na seguinte reflexão, né? Com relação à reflexão que se volta para o currículo, é importante que possamos, então, estar refletindo sobre o currículo e ideologia, que seria refletido sobre o poder político que pode se manifestar nas escolas. Seria pensar como o conhecimento implantado no currículo escolar contribui na formação das identidades sociais individuais, bem como entender que esse conhecimento pode favorecer alguns e se estabelecer contra outros. Então, dessa forma, entende-se que a teorização crítica em educação, na verdade, precisa ser reflexiva quanto à manutenção de estruturas e possibilidade de modificá-las. Assim sendo, resumidamente, podemos ainda dizer o seguinte: a teoria crítica começou a aparecer na década de 1960, de 1960, a partir de movimentos que foram mais significativos nos Estados Unidos, Inglaterra e França. Fundamenta-se no estudo das desigualdades sociais e é influenciada pelo marxismo. Argumenta que não há uma teoria neutra, pois as teorias refletem as relações de poder. Mostra que o currículo pode ser um campo para pregar liberdade e um espaço cultural e social de lutas, na verdade. Os representantes dessas teorias que se destacaram são Pierre, Althusser, Passeron, entre outros. Importante dizer que quem se mais destacou no Brasil foi Paulo Freire. Então, ainda podemos acrescentar o seguinte, que as teorias críticas fizeram com que surgisse uma nova forma de pensar o currículo e, consequentemente, a educação e suas implicações sociais, fazem-nos perceber que o currículo não é neutro e suas propostas na verdade, não são desinteressadas. Mostram que os sujeitos são atores e não simplesmente produtos do meio social onde vivem, ainda que manifestam, então, que há uma relação direta entre o conhecimento e o controle das camadas subalternas e uma reprodução social e cultural sendo legitimada no currículo, por meio dos conhecimentos tidos como indispensáveis. Assim sendo, é de fundamental importância que vocês possam estar ampliando os conhecimentos de vocês através de outras pesquisas sobre teoria crítica do currículo, porque a mesma veio justamente para inserir no currículo uma visão mais crítica do mesmo, né? Então, espero que todos os assuntos aqui discutidos até o momento estejam sendo bastante compreensivos e que espero, então, poder estar contribuindo positivamente para o aprendizado de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.